Olá, a professora mais uma vez no dia de hoje, quarta-feira, dia 6/5, dia 6 de maio. Nós vamos agora iniciar a aula de História, tá bom? Então vocês vão pegar a apostila e vão abrir na página 18, tá bom? Então vamos lá, página 18, História. Então vocês vão prestar atenção na explicação da professora para depois vocês realizarem as atividades, ok? Vamos lá então? Para fazer mais. Você conheceu um pouco os modos de vida dos ancestrais dos seres humanos. Então, nessa unidade da apostila, nós vimos tudo sobre os ancestrais, não é? O que são os ancestrais? São pessoas de quem nós descendemos, tá? São pessoas da nossa origem familiar que ficaram lá atrás, tá? A gente falou bastante sobre isso na sala de aula, né? Agora chegou a hora de fazer uma atividade de leitura de texto e uma pequena pesquisa para organizar seus conhecimentos. Então, nós vamos fazer uma leitura de um texto, tá? Sobre esse assunto e depois vocês vão fazer uma pesquisa bem simples, tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção. A professora vai estar explicando o texto para vocês, o significado de algumas palavras. Prestem atenção para vocês entenderem bem o texto. E lembre que a professora sempre falou para vocês em sala de aula: leiam o texto uma vez. Se percebeu que não entendeu muito bem, que tem alguma coisa que não compreendeu, volta e faz a leitura de novo. Tá bom? Não adianta nós lermos um texto e não compreendermos. Porque na hora que nós formos realizar as atividades, nós não conseguiremos fazer ou teremos muita dificuldade. Tá? Então, quando nós lemos um texto, nós temos que ler esse texto e entender e compreender o que o texto está querendo nos ensinar ou nos dizer. Combinado? Então, vamos lá. Leia a reportagem a seguir, que fala sobre novas descobertas arqueológicas na África do Sul. E depois responde ao que se pede. Procura-se especialistas em antropologia. O que significa antropologia? É a ciência que estuda a espécie humana, que estuda os humanos, tá bom? Procura-se especialistas em antropologia que sejam magros, baixos e não tenham claustrofobia. Qual o significado de claustrofobia? Medo de lugares fechados. São pessoas que não conseguem ficar em lugar fechado. Elas têm muito medo, tá? Então isso se dá o nome de claustrofobia, o medo de lugares fechados. Esse era o anúncio de emprego que Lee Berger lançou nas redes sociais há 2 anos. Então era um anúncio de alguém, tá? Procurando uma pessoa para trabalhar. Ele queria encontrar pessoas que fossem capazes de se meter por uma fenda. O que é uma fenda? É uma abertura bem estreita, tá? Então, uma abertura estreita, de 18 centímetros de largura. Então, uma fenda é uma abertura pequena, 18 centímetros. E trazer à tona o que prometia ser um lote de fósseis humanos. Então, ele queria uma pessoa com essas características que passasse por uma fenda e trouxesse notícias, né? Aliás, trouxessem lote de fósseis humanos, que encontrassem fósseis humanos nesse determinado lugar. O que são fósseis? Aqui no caso seriam restos de humanos. Poderia ser de animais, poderia ser de plantas. Não, ele queria fósseis humanos, restos humanos, sem igual. Em 10 de setembro de 2015, foram publicados os resultados mais completos dessa escavação, realizada na caverna Rising Star,
a 50 quilômetros de Joanesburgo, na África do Sul. Então foi realizado mesmo nessa caverna, tá? Essa escavação. As conclusões revelam a existência de uma cova com mais de 1.500 fósseis humanos, totalizando ao menos 15 indivíduos. Então foram encontrados fósseis, restos humanos. Os autores afirmam que são uma nova espécie dentro de nosso gênero, a qual batizaram de Homo naledi, quer dizer estrela na língua Soto do Sul. Essa língua Soto do Sul é uma língua usada na África do Sul, um dos idiomas locais. Então, depois que eles encontraram esses fósseis, né, eles colocaram o nome deles de Naledi, que na língua deles quer dizer estrela. Tá bom? Tudo bem, então? Leiam novamente o texto, tá? Atentem ao significado das palavras que a professora deu para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Vamos lá agora para as perguntas? Por que as pessoas contratadas por Lieberger tinham de ser magras, baixas e não ter claustrofobia, medo de lugares fechados? Por que será que no anúncio que ele colocou, ele pediu esse tipo de pessoas com essas características? Por que será? Né? Lá no texto vocês vão entender. B. Quais foram as descobertas trazidas pela escavação citadas na reportagem? Eles descobriram algo. O que eles descobriram? Volta lá no texto, lê novamente e respondam, tá bom? Você sabe o que é antropologia? Consulte um dicionário ou a internet e registre a definição da palavra antropologia que você encontrar. Então, vocês vão procurar no dicionário ou na internet o significado da palavra antropologia e vão escrever. Depois, converse com seus amigos, que nós não vamos poder agora, sobre a profissão de antropólogo e debata o porquê de um anúncio buscar um especialista na área, tá? Então, vocês também vão ter que procurar saber o que são antropólogos. Que profissão é essa? E por que no anúncio dele, ele pediu um antropólogo? Um profissional, tá bom? Aí vocês vão responder. Agora nós vamos para a página 19, mais um desafio. Para a maior parte dos estudiosos, os seres humanos se originaram na África. Como eles chegaram a essa conclusão? Aí vocês têm 4 alternativas aí. Uma é correta. Por que a maior parte dos estudiosos chegaram à conclusão que os seres humanos se originaram na África? Os fósseis mais antigos de ancestrais dos seres humanos foram descobertos no continente africano. Será que foi por conta disso? Os pesquisadores descobriram a origem do ser humano estudando as rotas de migração entre as regiões africanas na época do período paleolítico. Será que foi por isso que eles chegaram à conclusão que os seres humanos se originaram na África? Ou os pesquisadores chegaram a essa conclusão analisando textos e relatos orais dos povos antigos? D. Essa descoberta ocorreu exclusivamente por causa do exame de pinturas rupestres em diversos locais da África? Então só existe uma alternativa que está correta, tá bom? Então pensem direitinho, lembra lá no início da aula, quando a professora... Nós conversamos na aula sobre a origem, que a maior parte dos estudiosos concluíram que os seres humanos se originaram na África. Aí vocês vão assinalar aqui a alternativa correta. Linha de chegada. Nessa unidade, estudamos alguns temas importantes, como os mais antigos ancestrais dos seres humanos, a origem dos seres humanos na África e os modos de vida nômade e sedentário. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada tema.
Aí tem os rostinhos, né? Que vocês já sabem. O que eu aprendi sobre identificação de fósseis e vestígios materiais, características de alguns hominídeos, surgimento do ser humano na África, vida nômade no período paleolítico, sedentarização, agricultura e domesticação de animais do período neolítico. Lembre que quando vocês leem isso daqui, vocês dizem, nossa, mas será que eu aprendi tudo isso? Umas palavras difíceis? É só vocês lembrarem ou dar uma olhadinha na apostila que tudo isso foi trabalhado em sala de aula, com explicações, nós assistimos o vídeo, lembra do filminho, né? Então, são coisas que tudo que vocês já aprenderam. Pode ser que pelo fato de vocês terem ficado um pouquinho em casa, esqueceram, mas é só dar uma folhadinha na apostila. Nossa, é mesmo, eu aprendi, a professora explicou. Ah, é mesmo, nós assistimos o filme. Ah, é mesmo, nós fizemos essa atividade em sala de aula. Ah, eu fiz essa atividade em casa, tá bom? Aí vocês preencham aqui os rostinhos, tá bom? Então, nós terminamos a aula hoje de história. Façam as atividades, leiam o texto, leiam as respostas, tá? Respondeu? Leia o que vocês responderam, tá? Para ver se está certinho, se não está faltando nenhuma palavra, se tem alguma palavra que foi escrita com uma letrinha errada, se está faltando algum acento. Lembrando sempre, quando eu vou escrever uma frase, eu inicio com letra maiúscula. Se eu estou respondendo, eu estou afirmando, então é uma frase afirmativa. Então, no final dela, eu tenho que colocar ponto final, tá bom? Então, boa leitura, boa pesquisa, façam as atividades, tá bom? Depois a professora vai fazer a correção em sala de aula, tá bom? Até mais. Um abraço.